Fala pessoal, aqui quem fala é o Richard, eu faço parte do projeto Fazenda Engrenada junto com a Ana Clara Silva Severino e João Vitor Alvim. Esse projeto foi consolidado a partir da disciplina de Inserção e Visibilidade Social, que faz parte do programa de pós-graduação em Zootecnia da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Esse projeto ele tem como objetivo a gente mostrar para o produtor formas eficientes da gente empregar métodos gerenciais, gestão de indicadores zootécnicos e entre outros assuntos correlacionados. Ana Clara, pode dar início para a gente aí na nossa conversação? Posso sim, Richard, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem. Tudo bem, Ana? Boa tarde, pessoal. Como o Richard disse, esse projeto Fazenda Engrenada, ele tem por objetivo trazer para o produtor conteúdos, assuntos que sejam úteis no dia a dia e fazer com que a fazenda funcione realmente como uma engrenagem. Trouxe um pouco desse dado do IBGE, relatando, né, a produção de leite em bilhões de litros. O que a gente vê nesse gráfico é que a produção leiteira ela vem crescendo, né? No ano de 2020 ela chegou a 35,4 bilhões de litros e com isso a gente vê que essa demanda crescente requer que o produtor seja cada vez mais eficiente na sua produtividade. Por isso, esse produtor tem que buscar meios, alternativas para fazer com que a fazenda tenha uma produtividade maior. Se a gente for pensar em gestão, Lopes e colaboradores já tinham dito que a atividade leiteira apresentou baixos índices zootécnicos e econômicos, o que acaba desmotivando os produtores rurais a desenvolver essa atividade no Brasil. Muitas das vezes o produtor, né, acaba saindo dessa atividade por falta de orientação, por falta de técnicas, né, de gestão e mediante ao cenário que a gente está vivendo atualmente, que a gente passou pelo ano de 2021 com alto preço dos insumos, alto preço da ração, se o produtor ele não tiver uma gestão, fica difícil fechar as contas no final do mês. Um aspecto muito importante é a sucessão familiar. A sucessão familiar, ultimamente, ela tem sido apoiada, né, para que os filhos dos produtores, que muitas das vezes querem ir para a cidade, se dedicar a outros tipos de profissão, que tenham interesse em ficar realmente no campo, em produzir. E às vezes a pequena sucessão familiar que tinha, hoje o cenário está mudando, acarreta em práticas inapropriadas de gestão. O produtor rural, ele deve enxergar a fazenda, seja essa fazenda pequena, essa fazenda média ou grande, como uma empresa. Então é importante que tanto o produtor como o filho, o neto desse produtor enxergue que a fazenda é uma empresa e ela deve ser tratada como tal. Ela precisa ser gerida, precisa que tenha processos e que tudo fique bem esclarecido, tudo fique bem gerido para que se tenha retornos, né, econômicos e financeiros. Exatamente, Ana, exatamente. A sucessão familiar, ela vem de um viés que, quando o filho olha para o pai, né, para o produtor rural, e vê as dificuldades, ele não consegue ver a parte boa daquilo.
e o que ele poderia estar transformando de uma forma mais eficiente. Então ele fala assim, não pai, eu vou ir para a cidade, vou fazer outra coisa, porque aqui o senhor trabalha muito sofrido, e ele acaba não vendo que o sofrimento, às vezes a coisa negativa que ele pode estar enxergando, às vezes é um ponto, né, de partida para poder melhorar através de métodos, de dados, de gerenciamento. Então a gestão ela te traz essa solução. Através dela, ela vem com essa solução de transformar vidas, transformar ambientes. Então a gente consegue identificar outras formas da gente consolidar isso. Ou seja, através de ferramentas de gerenciamento, e através dela a gente deve compreender, porque ela vai contribuir em vários âmbitos da gestão, além de custos, de gestão de pessoas, de processos, de produção. Então a gente tem que estar ligado nisso tudo para poder conseguir implantar de uma forma eficiente. E essas ferramentas, o que seriam elas? Elas são técnicas que elas irão, né, aprimorar esses processos, otimizar os processos e melhorar os resultados, ou seja, através do objetivo com parâmetros refinados, que vai auxiliar na tomada de decisão para que o produtor consiga alcançar. Aí a gente consegue se ligar lá, quando a Ana falou, da sucessão familiar, através às vezes de ferramentas, de enxergar como que os dados se comportam, como que os números se comportam, a gente consegue tomar decisões mais eficientes. Ou seja, o produtor tem lá 20 cabeças de gados, ele tem uma perspectiva de crescimento para produzir mais leite, e a gente vai ver aí para frente, o João vai contar para nós um caso. Então a gente vai conseguir identificar através desse caso formas eficientes de contribuir com isso. E através disso, o filho, o produtor, todo mundo que faz parte da equipe familiar ali, consegue enxergar isso como bons olhos. E essa sucessão familiar, essa gestão, esse gerenciamento, ele consegue ser refinado e vai proporcionar muitos ganhos aí. João, fala pra gente aí dessa situação agora da Fazenda Leiteira, para a gente poder contribuir aqui um pouco com exemplos. Agora. Olá pessoal, espero que todos aí estejam bem, né? O Richard falou um pouco aí sobre a questão das ferramentas de gestão, né? E eu vou apresentar a vocês aqui agora, né? De um modo aplicável, né? Algumas ferramentas de gestão. Nós trouxemos aqui, né? Uma situação hipotética, né? E nessa situação aí nós temos uma fazenda com uma produção média de 9 mil litros de leite por dia. E essa fazenda ela tem 300 animais em lactação e um sistema de criação tipo freestyle. E em determinado período aí, né, o gerente tirou férias, e após a volta das férias, né, do seu descanso, em 3 dias do mês, ele notou que a média de produção por vaca por dia caiu de 30 litros para 26 litros e não conseguiu subir mais essa média. E no mesmo período ele notou que teve um aumento aí na questão da CCS do leite dos animais. Logo em seguida, né, um dos colaboradores aí chegou para ele e disse que nesse período o silo que fornecia aos animais a silagem tinha acabado e teve que se abrir outro silo. Então eles estavam fornecendo a forrageira para as vacas de outro silo. E que nesse tempo, né, a temperatura tinha se elevado e a areia das camas ela não tinha sido entregue pelo fornecedor. Então numa situação dessa, nós podemos, né, estar aí utilizando uma das ferramentas de gestão, que é o brainstorm. O brainstorm nada mais nada menos significa o quê? A gente reunir, né, todos os colaboradores da fazenda, desde o gerente até o tratador, o tratorista que vai passar distribuindo, né, fazendo o fornecimento da dieta, né, aos animais. Para quê?
para que cada um exponha o seu pensamento, o seu modo de ver, né? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos levantar os problemas. O que está acontecendo na fazenda? O que a gente pode estar fazendo? Nisso, cada um coloca o seu ponto de vista com o intuito de quê? De sanar todos os problemas da fazenda. Às vezes nem sanar todos, mas tentar o máximo possível. Entende? Seguindo aí adiante, né, uma outra ferramenta de gestão que a gente tem aí, que pode ser usada, é a matriz GUT. Esse GUT vem o nome GUT, né, vem do significado de gravidade, urgência e tendência. Nesse caso, nesse tipo de ferramenta, a gente tem uma equação, né? Vou anotar aqui para a gente poder estar lembrando, que é importância, que é igual a gravidade vezes urgência vezes tendência, ok? E nesse caso, a gente faz o levantamento dos problemas da fazenda, e cada problema ele vai receber, né, uma nota em relação à gravidade, em relação à urgência, em relação à tendência. Vamos supor, a fazenda está com problema aí relacionado à infestação de animais, e outra a falta de água. Aí nisso a gente vai fazer a questão: o que é mais grave? A infestação ou a falta de água? Qual a maior urgência? Qual que a gente tem que tomar atitude mais rápida? E outra relação à tendência. Nisso a gente pega essas notas e multiplica. A que tiver maior nota vai ser a que vai ser priorizada. Entende? E nesse caso do nosso exemplo aí, após feita, né, o levantamento dos problemas, aí nós notamos que o primeiro problema que a gente podia estar notando aí, o mais grave, seria o que? Seria a troca da silagem que foi feita. Foi feita essa troca da silagem e não foi feito, não foi recalculado, né, a dieta dos animais. O porquê? O que acontece? Talvez a silagem antiga ela tinha um teor de matéria seca, um teor de nutriente um pouco maior do que a nova silagem, e com essa troca da silagem fez o que? A queda aí da questão da produção dos animais. E a gente, fazendo uma conta rápida aí, né, nessa queda aí de 30 para 26 litros de leite, a gente perde aí 4 litros de leite por animal. 4 litros de leite vezes 300 animais são 1.200 litros de leite por dia. Isso em 30 dias são 36 mil litros de leite a menos na produção. Vamos fazer uma conta rápida aqui de matemática. Vamos supor que o laticínio paga R$2 no litro do leite. Vezes 2 são 72 mil reais a menos que a fazenda deixa de ganhar. São 72 mil reais a menos que a fazenda poderia estar investindo em outra coisa, em melhorias dentro da propriedade. Entende? Em segundo plano aí nós temos a questão aí do aumento da CCS. Esse aumento da CCS pode estar sendo ocasionado devido ao quê? Devido à falta de higiene da cama, entendeu? Acúmulo de matéria orgânica. O acúmulo de matéria orgânica na cama pode estar ocasionando o aumento de bactérias causadoras de mastite nos animais. E a gente sabe que a mastite em um sistema de produção de leite é um fator extremamente negativo. A gente tem que tentar erradicar, tirar o máximo possível. E em terceiro plano, a gente tem a questão aí do aumento da temperatura. Por quê? Porque esse aumento da temperatura é algo que a gente... O máximo que a gente pode estar fazendo é o quê? Questão de regulagem de ventiladores, colocar, né, aspersores para tentar estar aí chegando num ambiente ideal dentro do galpão para os animais, né? Manter aquela questão aí do conforto térmico, uma temperatura ideal aí para os nossos animais estarem produzindo de forma que a gente esteja satisfeito, né? Dentro de um sistema de produção ideal. Agora eu vou estar passando a palavra aí para o nosso amigo Richard para ele dar continuidade nas questões aí das ferramentas, né, de gestão. Vai lá, Richard, fala para nós aí um pouquinho. Obrigado, João. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a ferramenta de gestão chamada diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como espinha de peixe ou de causa e efeito. O que ela traz para a gente? Ela é subdividida em 4 M's. A gente fala dos 4 M's, que são
material, máquina, método, mão de obra, medida e meio ambiente. Então a gente tem esses 4 M's que a gente pode identificar através das causas dentro desses parâmetros, e através disso a gente consegue gerar, né, o que esse problema causou dentro do nosso sistema de produção, por exemplo. Esse método é muito aplicado em indústrias, em altas escalas, mas também podemos trazer sim para a nossa propriedade rural, para o nosso produtor, que consiga aplicar de forma simples e eficaz, através do brainstorming, como o João disse, a matriz Guth para identificar, né, a gravidade do que pode estar ocasionando, e o Ishikawa, que é para se identificar realmente ali qual que foi a raiz desse problema. Então, através do material, a gente pode citar a cama suja, né, e a silagem de outra roça, ou seja, igual o João comentou, em relação ao balanceamento das dietas, e a cama suja é um material que pode estar, né, ocasionando problemas. Por exemplo, em relação às máquinas. Máquinas, quando a gente pensa em formas, né, que isso vai proporcionar para a gente algum tipo de ganho. Então, os ventiladores e aspersores, quando eles são bem instalados, bem manejados e equipados, eles vão trazer benefícios, assim como o inverso. Equipamentos, né, de manejo da cama, por exemplo, retirar ela, às vezes, como o João citou no nosso problema, eles não conseguiram comprar a cama do fornecedor, ela não chegou como esperado. Então a gente consegue, com o manejo de cama, a gente consegue às vezes secar essa cama molhada e retornar ela para as vacas. Então eles poderiam ter olhado isso. Em relação ao método, a gente poderia utilizar, poderia ter sido feita uma supervisão. Então a falta dela pode ter causado esse problema que a gente está tentando identificar. Em relação a quadros, documentos, fotos, alinhamentos, isso aí é muito bem visto quando bem aplicado e executado mesmo, né, de verdade, não só descrito. Quando a gente pensa em mão de obra, a mão de obra está relacionada diretamente aos colaboradores, a toda a equipe que faz aquela engrenagem rodar ali. Então, às vezes, a falta de uma visão holística e a falta de treinamento dessa equipe ocasiona problemas dentro do nosso sistema de produção. Em relação à medida, poderiam ser aplicados softwares, alguns tipos de controle de indicadores, mesmo que for no papel ali, né? A gente consegue mensurar alguma coisa, controlar, medir. Então, ao meio ambiente, como o João citou, que era um dos nossos fatores lá graves, que era a parte de temperatura alta, causando estresse, desconforto animal. Então a gente tem que pensar aí que a umidade do ar relativa, ela poderia estar em um nível não confortável. A época do ano, que era a época de chuvas, isso, né, além das camas úmidas e o ar, né, a gente conseguiria identificar também que isso é ruim para o redirecionamento dentro da fazenda em relação à equipe. É um momento mais delicado, e essa temperatura alta causando estresse é uma coisa intrínseca aí, coisas que a gente não pode controlar. Então, o efeito disso, a gente consegue identificar entre todos esses parâmetros, um dos mais importantes que a gente citou, que era a medida, a mão de obra, o método, que são coisas que poderiam ser controladas, é a nossa raiz desse problema. Então, o treinamento da equipe e o alinhamento dos colaboradores seria um passo principal e a raiz de tudo isso ter causado, né? Foi um efeito dominó dentro da fazenda, onde a falta de uma pessoa ocasionou outros e outros e outros. Falta de resolução, falta de conversa, falta de treinamento, falta de visão. Então a gente consegue, através do diagrama, identificar a raiz de alguns problemas. E vocês veem que é uma forma fácil e prática. Você pode desenhar no papel, você pode colocar em qualquer lugar, no chão, no giz, no quadro, e conseguir mostrar para a sua equipe dentro da fazenda. Pode ser a sua família, pode ser, né, uma equipe de colaboradores. Então é muito tranquilo. Eu vou passar então a palavra para a Ana Clara, que ela vai contar para a gente aí as formas e os planos de ações que a gente pode estar empregando, né, nos nossos métodos gerenciais.
Ana Clara, é com você agora. Então, Richard, após o que os meninos exporam, né, o João e o Richard, vem uma terceira ferramenta, que é o 5W2H, que ele vai estar auxiliando o produtor em fazer o planejamento e as ações, né, que ele vai ter mediante aqueles problemas já identificados e controlar, ter o controle das tarefas, a quem vai ser atribuído essas responsabilidades. O que significa, né, esses 5W e esses 2H? Primeiro, o primeiro W é o que? Nesse primeiro tópico, o produtor vai definir o objetivo, qual a meta, o porquê que está realizando aquilo, o que vai ser realizado. Segundamente, o produtor, ele vai definir o porquê que ele está realizando aquilo, qual que é o motivo, o que vai beneficiar ele realizar aquela ação. Depois vai definir quem que vai ser o responsável por executar aquela ação. Depois, quanto isso vai custar, quanto aquela ação vai custar para a fazenda, como será realizado essa atividade, explicar como será feito esse processo, quando definir uma data, porque é muito importante já deixar uma data programada para que aquela ação seja executada, e depois onde que essa ação vai ser realizada, qual vai ser esse local. Como os meninos, a gente está trabalhando com aquele exemplo que o João deu no início, que é muito importante, que a partir do exemplo que a gente consegue identificar dentro da nossa propriedade o que está parecido com aquele exemplo e a gente conseguir realmente aplicar dentro da fazenda. O primeiro ponto fraco seria o alinhamento dos colaboradores, como a gente já viu anteriormente. O que seria feito? Realizar uma reunião para definir cursos e treinamentos necessários em cada dificuldade, né, em cada dor identificada ali dentro da fazenda. Por que a gente iria realizar essa reunião? Para melhorar o alinhamento da equipe, para estar todo mundo da fazenda falando a mesma linguagem e identificar os problemas e trazer as soluções. Alinhar a equipe nesse sentido, que eles consigam identificar os problemas, mesmo na ausência do gerente, identificar esses problemas e já executar soluções. Onde seria realizado? No escritório da fazenda. Quem que seria a pessoa responsável? Seria o gerente e os supervisores da fazenda que iriam realizar essa reunião. Quando? A gente colocou uma data aqui, fictícia, né? Na data de 17/12/2021. Como seria realizado? Dividir em grupos, de acordo com as funções, os setores. Depois compilaria essas informações para tomar as decisões e decidir quais os treinamentos seriam feitos. E isso não teria custo nenhum nesse caso, porque seria realizado pelos próprios gestores da fazenda mesmo. Bacana isso, né, Ana? A gente consegue ver que com esse 5W e 5W2H a gente consegue moldar como que aquilo será feito. Isso é muito importante. Mostrar, às vezes, para a equipe, para a reunião, para as pessoas, como que aquilo se aplica. Isso é muito, muito, muito importante dentro da fazenda. E, às vezes, negligenciado por parecer tão bobo, né? Exatamente, Richard. Você tem
total razão. Às vezes passa despercebido, às vezes ao anotar uma função, igual você mostrou no diagrama da espinha de peixe, é algo muito simples e fica visual. A partir do momento que a gente vê, né, aquilo, fica mais fácil da gente identificar e trabalhar em cima daquilo. Outro ponto fraco a ser solucionado seria outro ponto fraco que a gente viu foi a diminuição da produção de leite. O que a gente iria fazer? Iria realizar análise bromatológica da silagem periodicamente. Por que a gente faria isso? Para identificar o perfil nutricional dessa silagem e ajustar a dieta de acordo com os dados que você vai ter de matéria seca, de NDT, para realmente encaixar essa dieta, essa silagem na dieta. Onde seria realizada essa análise? Enviar para um laboratório idôneo, né, que já se conheça, para que a análise seja realizada. Quem seria responsável por realizar essa função seria o técnico, responsável pela nutrição da fazenda. Ele faria a coleta e o envio dessa amostra. Essa é uma ação que ela tem que ser tomada imediatamente. Como que seria realizada? O técnico responsável faria essa coleta em 6 pontos diferentes do silo. Ele iria misturar essas amostras, né? Fazer um quarteamento e selecionar 2 partes para ele fazer uma amostra composta e armazenar. E quanto que isso custaria? Pensando em uma análise NIRS de forragem avançada, um valor de R$80, que foi que a gente colocou aqui esse valor hipoteticamente também. E trazendo aí mais um exemplo, outro ponto fraco que a gente solucionaria dentro da fazenda seria a falta de areia para a cama. O que a gente ia fazer? Realizar uma programação de compra de areia para a cama do freestyle, de acordo com o tempo de troca já pré-estabelecido para a fazenda. Para, assim que precisar, sempre ter à disposição, não ter que ficar esperando, pedir com antecedência, porque caso aconteça alguma eventualidade, conseguir que essa cama chegue a tempo, que essa areia chegue a tempo. Por que precisa realizar isso? Para garantir um maior conforto para esses animais e não causar a falta dessa troca da cama, não causar um impacto negativo no aumento de mastite do rebanho. Onde que seria realizado? Verificar, né, os fornecedores da região, sempre ter mais de uma opção, isso é muito importante. Quem que realizaria? A programação e a venda, ela deve ser realizada a programação e a compra dessa areia, ela deve ser realizada pelo gerente da fazenda, e também é uma ação que deve ocorrer imediatamente. Como que deve ser feito esse processo? Realizar a compra da areia para a cama, verificando sempre a disponibilidade de entrega, se vai garantir que essa areia ela vai chegar na data correta, trabalhar com essa margem também de uns 2, 3 dias de segurança, porque caso aconteça algum imprevisto, essa areia vai chegar a tempo. E quanto custa a areia para todas as camas desse sistema? R$2.000, outro valor hipoteticamente também. Agora o Richard vai finalizar para a gente esse bate-papo que a gente teve com vocês. Então, turma, a gente viu que a gestão, ela, no seu panorama geral, ela traz para a gente diversas formas de se organizar, de trazer informações, de
gerar assertividade dentro do nosso sistema. Quando a gente pensa do nosso sistema, a gente fala do produtor rural, da fazenda, dos colaboradores, da visão social também, que quando a gente pensa no produtor rural, a gente sabe que aquilo vem de uma cultura, então aquela cultura se torna o ganha-pão e se torna a empresa. E isso é muito importante, a gente estar consolidando conhecimentos aqui e colocando isso à mostra para que outras pessoas possam ter acesso e, em conjunto, conseguir aplicar algum desses métodos ou aplicar todos, seguir como as nossas orientações, desde o brainstorm, da matriz, do Ishikawa, dos planos de ações que são inúmeros, né? A gente tem também o PDCA, que a gente não citou, que é uma forma de pensar também, identificar algumas coisas dentro do que a gente espera. Então, deixamos aqui o nosso agradecimento, né, João, né, Ana Clara? A gente pode... Isso aí, pessoal. A gente espera ter contribuído, né? Com a gente. Esperamos, né, poder ter contribuído com algum tipo de conhecimento aqui. E os nossos Gmails, os nossos contatos estão liberados para que vocês tenham acesso. E qualquer dúvida, só chamar a gente. Isso então, mesmo, nós estamos à disposição. Um abraço a todos e até a próxima. No mais, é isso mesmo que a gente queria passar. Obrigado pela atenção e até a próxima.